Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. E Deus abençoe o seu dia, o seu lar, a sua família. Se ainda não é inscrito em nosso canal, tem um botãozinho aí logo abaixo, inscrever-se. E fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Se você acompanhar esse vídeo até o final e gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos numa série de estudos bíblicos e essa série tem por tema Amigos da Esperança. E hoje nós vamos para o nosso tema de número 11. Hoje nós iremos falar sobre revelações do amigo. Antes de começar aqui o nosso estudo de hoje, peço você que curve sua fronte e vamos conversar com Deus. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelo presente estudo da Tua Palavra. Cuide do meu amigo, da minha amiga que está acompanhando esse estudo. Abençoe, guarde e livre de todo mal. Obrigado por tudo, nós agradecemos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, o nosso estudo de número 11, que tem por tema Revelações do Amigo. Aqui diz o seguinte, olha só, alguma vez você já andou na escuridão sem uma lanterna para indicar o caminho? Em uma circunstância dessa, você gostaria de ter uma lanterna, uma tocha, alguma coisa que o ajudasse a manter-se no caminho correto, evitando tropeços ou quedas. Nas trevas deste mundo de pecado, Deus não nos deixou às escuras. Ele nos deu a Bíblia, que é a luz para os nossos caminhos. Mas Deus também tem revelado seu plano para nós através do ministério dos profetas, para que estas mensagens sirvam como luz menor que nos ajuda na compreensão da Bíblia, que é a luz maior. Aqui diz o seguinte, olha, um profeta, quando está em visão, vê, ouve, sente, fala e respira. Tudo isso está baseado em Daniel 10, capítulo 10, do verso 15 ao 17. Ellen G. White, serva de Deus, da igreja adventista do sétimo dia, foi usada por Deus por volta de 1844, quando Deus lhe deu visões. Ela ficava exatamente de acordo com esse contexto bíblico. Ela realizou uma grande obra como escritora e conselheira da igreja. Ela não substituiu a Bíblia. Ela diz: a Bíblia é a nossa regra de fé e doutrina. Não há coisa alguma mais que molde a comunicar vigor à mente do que o estudo da palavra de Deus. Então, aqui nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os profetas, que falou um pouquinho da profetisa, que a Igreja Adventista tem como profetisa e escritora, Ellen G. White, que fez uma grande obra na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e tem os seus livros inspirados. Agora veja só, a primeira perguntinha aqui é a seguinte: a quem Deus promete revelar seus segredos? Convido você aí no livro de Amós. Amós fica aí no Antigo Testamento. O capítulo é o capítulo 3 e o verso é o verso 7. A quem Deus promete revelar os seus segredos. Você vai chegar aí no livro de Zacarias, no livro de Sofonias. Aí vem aí o livro de Naum. Você vai folheando um pouquinho até chegar no livro de Amós. Folheia aí comigo para você achar junto. Capítulo 3 e o verso é o verso 7. Então a perguntinha é:
Ó, a quem Deus promete revelar seus segredos. Amós 3, verso 7 nos diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, aqui na palavra de Deus está dizendo que Deus revela os seus segredos a quem? Aos profetas, aos seus profetas, que ele escolheu. Você percebe? Agora, seguindo aqui, como Deus se comunica com o profeta? Quando nós pegamos o livro de Números, capítulo 12, e o verso 6, nós iremos descobrir. Então vamos lá para o livro de Números, 12, verso 6. Como Deus se comunica com os seus profetas. Vamos lá. Capítulo 12, verso 6, nos diz o seguinte: então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então, como é que Deus se comunica com os profetas? Aqui diz o seguinte, que Deus fala com ele através de uma visão ou através de sonhos. Então, essa era a maneira que Deus escolhia para se comunicar com seus profetas. Agora, veja só, uma mulher pode ser profetisa? Nós vemos no Antigo Testamento e no Novo Testamento que existiam homens ali que eles tinham seu papel no ministério profético. E uma mulher pode ser profetisa? Convido você aí que pegue a sua Bíblia e vá ali no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Joel ainda está no Antigo Testamento ainda. Joel, vamos procurar com calma para nós acharmos juntos. Joel 2, verso 28. Olhando devagarzinho, nós vamos acabando achando aí. Está pertinho aí do livro de Jonas, Amós. Você vai passar um pouquinho. Antes de Amós, o capítulo é o capítulo 2 de Joel. E o verso é o verso 28. A nossa perguntinha olha só qual é a nossa perguntinha. Uma mulher pode ser profetisa? Joel 2,28 nos diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então aqui já responde nossa pergunta. Aqui está falando sobre o derramamento do Espírito Santo. E o texto fala bem assim, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então as mulheres, elas podem exercer o dom profético? Pode. Uma mulher pode ser profetisa, desde que Deus a escolha para esse papel, não é mesmo? Para esse ministério. Seguindo aqui diz assim, qual é a primeira característica de um profeta verdadeiro? Nós iremos no livro de Mateus, capítulo 7, verso 15 e 16. Qual é a primeira característica de um profeta verdadeiro? Mateus capítulo 7, no Novo Testamento, capítulo 7, o verso 15 e o verso 16. Vamos lá. Mateus 7, estou folheando aqui minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo. Qual a primeira característica de um profeta verdadeiro? O capítulo 7 de Mateus e o verso 15 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O verso 16 do capítulo 7: pelos seus frutos o conhecereis, colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então perceba o seguinte: qual é a primeira característica do profeta verdadeiro? Aqui o texto fala assim: pelos frutos vos conhecereis. Então o profeta verdadeiro, ele produz bons frutos, na verdade,
ele dá um bom testemunho na sua vida. Você percebe? Ele demonstra realmente que tem uma vida diária com Jesus. Agora, seguindo aqui, qual a segunda característica de um profeta verdadeiro? Nós vamos no livro de Isaías, capítulo 8, verso 20. A segunda característica de um profeta verdadeiro. Isaías 8, verso 20, que nos diz o seguinte: a lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O profeta verdadeiro, ele vive de acordo à lei de Deus. Na verdade, ele vive a lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos que está lá em Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3 ao verso 17, e também ao testemunho, né? Então, o profeta verdadeiro, ele segue, né, a lei de Deus, que é os 10 mandamentos, e ele dá um bom testemunho também na sua vida. Você percebe? Agora, veja só, qual é então a terceira característica de um profeta verdadeiro? Eu convido você aí no livro de Jeremias, pertinho aí de Isaías, o capítulo 28, Jeremias, e o verso é o verso 9. Vamos lá, a terceira característica de um profeta verdadeiro. 28, verso 9, que nos diz o seguinte, olha, Jeremias 28, 9. O profeta que profetizar a paz, ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Então, a terceira característica do profeta verdadeiro. Aqui diz assim, ó, ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato, enviado do Senhor. Então, o profeta verdadeiro, o que ele fala, se cumpre, as suas palavras se cumprem. Se ele fala e suas palavras não se cumprem, é um falso profeta. Então, a terceira característica do profeta verdadeiro, o que ele fala, se cumpre. Agora, veja só. Qual é o segredo para a nossa prosperidade? Qual é o segredo para a nossa prosperidade? Convido você aí no livro de 2 Crônicas. Vamos lá, Antigo Testamento. 2 Crônicas, vamos folhear a nossa Bíblia aí para nós encontrarmos juntos. 2 Crônicas está depois aí de Reis. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, depois 2 Crônicas. Vamos folhear junto aí para nós lermos. Capítulo 20 de 2 Crônicas e o verso 20. A pergunta é: qual é o segredo para a nossa prosperidade? O que devemos fazer então para sermos prósperos? 2 Crônicas 20, verso 20, vai dar a resposta. Olha só a resposta que a palavra de Deus tem para mim e para você. Diz o seguinte: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Credes no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então perceba o seguinte, perceba que o segredo para a nossa prosperidade, então, é crer no Senhor. Se nós crermos no Senhor, nós estaremos seguros. Mas aqui também o texto, ao mesmo tempo, diz: credes em seus profetas e prosperarei. Então, o segredo para nós prosperarmos é crer no Senhor e crer também nos seus profetas. Sabe, que Deus possa abençoar você através desse pequeno estudo da palavra de Deus. E talvez você diz assim: qual deve ser então a minha decisão depois desse estudo da palavra do Senhor Deus? E aqui diz assim: crer que Deus manifestou o dom profético através dos tempos para revelar seus planos e sua vontade para seus filhos. Você quer aceitar a revelação profética como vinda de Deus? Se sua resposta for sim, amém. Convido você a fazer uma oração comigo aí onde você está. Feche os olhos
e vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra. Aqui diz que o Senhor se revelou aos profetas através de sonhos e visões. Obrigado, Senhor, pelo ministério profético. Obrigado, Senhor, pelo estudo que o Senhor nos deu nessa manhã. Cuide do meu amigo e da minha amiga de uma maneira toda especial. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por tudo. Nós agradecemos no doce e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.